Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast e hoje com o projeto Nova Geração, episódio 7, que vamos falar com a Maria Eduarda, que é acadêmica de psicologia lá do interior de São Paulo. E a gente vai bater um papo super legal aqui sobre a trajetória dela com a psicologia do esporte. Então, Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que é a sua primeira live, mas espero que você curta esse bate-papo, que basicamente a gente fala sobre você, sua história Uhum. e sua relação com o esporte e com a psicologia. Então, muito obrigado. Obrigada eu, Franklin. Eu não sei se vocês estão Ouvindo ouvindo um sim, né? sino, mas o interior ele tem dessa, sabe? Não estou em Notre Dame, em nenhum lugar, é Itapetininga mesmo. E aí a gente vai ter alguns momentos assim, mas é um início, tá? Daqui a pouco ele já Certinho. para. Bom, se não estiver atrapalhando, eu já posso começar me apresentando. Tá Não, atrapalhando muito? tá bem de fundo agora. Tá meio Tá. poético pro momento, né? Tá bem frio. Mas vamos lá. Então, meu nome é Maria Eduarda, né? Eu sou da cidade de Cesário-Lange, São Paulo, né? Bem interior de Uhum. São Paulo. E agora eu tô aqui residindo em Tapetininga devido à Sim. graduação mesmo, né? E, bom, não sei se você quer começar, que a gente comece aí pela trajetória da psicologia do esporte, Aham. né? Acho que é aí que a gente vai Eu começar acho a que andar, né? Exato, da UniFSP, Itapetininga. de início eu queria saber um pouco Tem da sua gente aqui. relação com o Que esporte. bom. Tipo, quando começou seus primeiros contatos com o esporte e tal? Acho que seria interessante a gente começar por aí, bem pelo começo mesmo. Beleza. O seguinte, eu acho que é assim, cada região, né, tem a sua cultura ao Sim. esporte, né? Então, assim, o que a gente vivencia quando a gente vê o esporte, o que a gente vê? Esporte é elitizado. Por muito tempo ele foi elitizado e as pessoas que têm esse acesso às condições de esporte, geralmente as pessoas que têm algum momento de Sim. lazer, né? Então, assim, no interior é muito difícil a gente ver, assim, o que é uma relaciona entre Maria, travou. Oi? se eu tiver Oi, caído oi, oi. também. Oi, oi. Maria? Oi. Tá escutando? Você caiu ou eu Deu uma caí? travada de você aqui pra mim. Você- Poxa, a internet aqui é bem Sem problema, difícil. mas Pera, eu voltou. Tô voltei? escutando agora. Então, a gente sabe, né, que as questões do esporte aqui, ela é bem difícil nas Uhum. questões do interior. Então, assim, ou é por lazer, ou é uma questão de, tipo, academia, entre outras coisas. A minha mãe, ela sempre estimulou, minha família sempre estimulou, fiz balé, fiz várias Uhum. coisas. Mas chega um momento que você precisa escolher, né, a sua vida escolar, e as coisas sobressaem em cima das Sim. questões esportivas. Mas por um momento ou outro, ou você vai por saúde ou você vai por doença, né? O que aconteceu comigo. Então, chegou num momento da minha adolescência em que eu engordei bastante devido a algumas questões hormonais e por algumas questões Uhum. também emocionais, vamos dizer aqui, entre aspas, né? E essas questões me fizeram Uhum. aproximar muito mais do esporte na minha vida, nas minhas vivências, Sim. né? E aí eu comecei a tomar gosto pelo negócio. Falei, não, a musculação é legal, um funcional é legal. E aí isso começou a adentrar como hábito na minha vida. Então o esporte para mim, ele tem essa questão de hábito, faz parte do meu processo e do meu Uhum. processo de autoconhecimento, né? Acho que isso é muito importante colocar também. Eu acho que muito do que a gente tira dentro do esporte tem que ser levado para a Sim. vida, né? Disciplina, motivação, constância, hábito, você se comprometer a fazer algo e executar esse algo faz parte aí de um campo onde a gente aprende, o campo esportivo ele ensina isso e a gente acaba levando para a vida. Então isso eu concilio. O esporte me ensinou muito também a ser uma boa Uhum. estudante. Perfeito. Bem legal. E achei interessante o ponto que você trouxe aí, que me remeteu muito também um pouco de minha história, assim, tipo, no ensino médio, eu praticava, ia pra academia e também praticava karatê. E devido, tipo, à demanda tal Uhum. faculdade, você vai ter que entrar, estudar vestibular, larguei tudo. E só depois eu percebi as consequências que, não porque eu larguei, sabe?
podia ter conseguido conciliar e no momento, sei lá, foi passado para mim que eu deveria largar e, de certa forma, trouxe mais prejuízos você largar o esporte em si, tipo, eu ter largado do que ter, Uhum. tipo, conciliado. Seria bem mais interessante, até com um momento de lazer, de relaxar, tudo. Então, eu achei bem interessante esse ponto, assim. Mas que bom, que você teve que se reconectar, E né? conciliar, Aham. né? Eu acho que exatamente, eu acho que foi um dos processos, né? A gente vê aí muitas pessoas que acabam entrando dentro do processo de autoconhecimento, por Sim. exemplo. E a gente acaba esquecendo que o esporte ele forma dentro desse autoconhecimento, Uhum. né? E seja assim, adentrar uma academia, aderir a um novo hábito, praticar exercícios físicos em grupo, saber lidar com uma coesão grupal, isso te forma Sim. como ser humano também. Então, o esporte ele abriu essa porta também para mim começar a me olhar de uma outra maneira, a começar a me encontrar dentro do meu corpo, a começar a ver que eu precisava de algumas mudanças também, enquanto Perfeito. pessoa. Bem legal. E como a psicologia entrou na sua vida? Com essa caminhada aí? Foi uma escolha direta, assim, logo após vestibular? Já era um objetivo? A psicologia em si, não vamos começar falando da Aham. psicologia. A psicologia ela entrou desde o meu primeiro ano do ensino médio, quando uma das psicólogas ela veio falar sobre a luta Uhum. antimanicomial, né? Eu estudava numa escola pública, então assim foi o primeiro contato que eu tive e dali eu já comecei, não é que era psicologia, é psicologia e foi até que entrei pro cursinho e comecei a buscar que eu queria psicologia mesmo e era isso que eu sempre quis. Tinha a segunda opção de terapia Uhum. ocupacional, mas era a segunda opção mesmo. Era tipo psicologia e se qualquer coisa em algum momento não der certo, a terapia ocupacional Sim, entraria. perfeito. E aí, como foi essa entrada na universidade, assim? Você foi buscando entender da luta antimanicomial ou logo logo você já acabou conhecendo a psicologia do esporte? Como foi esse processo aí? Eu não sei se Oi. se eu caí, mas eu te ouvi a Não, pergunta, não, sem tá? ter caído, não. Tipo, tinha Vou travado, ouvir. mas Gente, esse negócio da internet, normal. internet, ela ajuda até um ponto. Mas trava. Mas vamos lá, então eu entrei na universidade no ano de Uhum. 2019. Entrei para a faculdade, eu entrei concretizada o que eu queria. Eu queria psicanálise com crianças, que foi meu primeiro momento, assim. Aham. E eu falei, é isso que eu quero. Eu sempre pesquisei muito sobre as áreas da psicologia, para mim estar sempre atenta. Sim. Então, tipo, eu já sabia que Uhum. existia psicologia do esporte desde que eu entrei. Eu já sabia que existia vários outros Mas, campos. Mas aquele momento que a gente olha a psicologia do esporte, a gente pensa assim, né? Psicologia do esporte é para atleta de alto rendimento. Então, assim, eu não uhum. me imaginava com atletas olímpicos, imaginava olhando lá na frente, tipo, com atletas que apareciam. Sim. Tava nisso, Maria, então, travou. né? Até que. Maria, travou. Quando você falou Oi? isso, quando você estava falando de atletas de alto rendimento, travou aqui. Ai, perdão, gente. Não, eu vou avisando, sem problema. Foi só agora mesmo que não deu para entender. Você falou, tipo, você não se via Ai, tá difícil. trabalhando Peraí, vou ver um com. jeito. Eu parei em que momento? Você tá falando que não se imaginava trabalhando com atletas de alto rendimento. Pra mim. Agora travou mesmo. Deixa eu ver aqui. Oi. Acho que ela mudou. Voltei? Oi. Escutei sua voz, a imagem ainda não. Hum. Oi. Instantinho, pessoal. Enquanto a Maria tá conectando. Agora eu voltei. Tô ouvindo sua voz.
Só não tô Tô te vendo. aqui. Se eu cair, exatamente, agora eu tô aqui. Você Só tá não tô me te vendo? vendo. Não. Acho que a câmera Nossa, tá ao contrário. não tem Veja como aí. estar ao contrário. Não? Não, estou te vendo. Não, mas tem uma setinha que ela fica aqui assim nessa direção. É, eu tô aparecendo. Eu tô aparecendo aqui, você não tá me vendo? Não, eu não tô te vendo. Eu tenho que fazer uma reunião no Google Meet. Ai, gente, que difícil, viu? Top nela pra ver, nesse íconezinho que tem aí. Ah, as pessoas vê o... As Aqui, pessoas ó. estão vendo eu. Tá Eu vendo acho os que é sua dois? internet Ah, agora. Uhum. então agora é minha. Então pronto. Já que eu tô te vendo, então beleza. É o frio. Pode ser. Mas vai, a gente tava falando. ah, Eu ia começar. Deixa eu ver. isso, você tava falando tipo, da questão do esporte de alto rendimento e tal, quando você teve esse contato, descobriu sobre a psicologia do esporte, já que você não se via trabalhando com essa área. É, então, pela questão do que eu olhava para a psicologia do esporte e falava, gente, é alto rendimento, como assim Uhum. atletas? Não estou entendendo como eu formo isso, né? E Sim. aí a gente entra para uma questão de, tipo, eu achava que era alguma coisa vinculada à motivação. Meu Deus, Uhum. tipo, só motivação, entendeu? E aí eu Sim. acabei deixando para lá. E aí comecei a estudar, primeiro ano, maravilhoso, psicologia tudo lindo, é por amor, nananã. Chegou o segundo ano, eu tive o primeiro momento que era a psicanálise, né? Eu tive o contato com a psicanálise, e aí eu comecei a estudar as questões do corpo, né? O Uhum. corpo enquanto esse corpo formado pela psique, né? Que a psicanálise ela Sim. apresenta. E aí, nossa, falei, nossa, corpo, movimento, psicologia do esporte foi me levando, né? Sim. Acabei encontrando vários artigos relacionados a isso. E aí eu Uhum. lembro que no ano de 2020, que foi esse ano que eu tive o primeiro contato, o João Ricardo estava lançando o livro Psicanálise, né? Temas em psicanálise no esporte, que inclusive eu tô com ele aqui, vou até mostrar para vocês. E ele estava Uhum. lançando esse livro e eu falei assim para ele no privado do Instagram: Oi, tudo bem? Gostaria de comprar o seu livro. Aí, depois de muitas trocas e muito carinho da parte dele, né, está aqui autografado para mim o livro. E aí, Aí. eu juro para vocês, gente, foi uma assim, uma semana. Eu terminei o livro, eu falei, esse negócio é legal. Pensei Massa. comigo, falei, agora eu vou começar a estudar as questões que envolvem o esporte. E aí fui Uhum. buscando as referências, isso no meu segundo ano de graduação. Fui buscando Sim. as referências, o corpo, o movimento, e aí com isso eu cheguei para a questão da dor. E nesse Uhum. mesmo tempo, a Clarice, outra maravilhosa, né, estava lançando O Limiar da Dor, que é outro livro também que explica a questão da psicanálise relacionada à dor. Dentro disso Massa. tudo, eu conheci muitas pessoas, que é a Paula, o Fernando, Uhum. e começaram a abrir o meu olhar assim nas questões voltadas à psicologia do esporte, começaram a abrir minha visão, começaram a mostrar que não era somente aquilo que a televisão mostrava, né? Que nem Uhum. mostra, né? Mas agora já está mostrando. Mas não era Sim. somente aquilo e que eu poderia ter outros campos de atuação, né? Então Uhum. eles foram pessoas muito importantes para mim durante o ano de 2020, né? Durante o ano de 2021. E aí eu comecei, né? A gente começou o projeto Roda de Atletas também, que Sim. é um projeto que a gente leva escuta e acolhimento aos atletas. Então eu fui Uhum. para Checkmate aqui em Itapetininga, a equipe de jiu-jitsu, que eles foram os primeiros a me acolher, a ouvir, a querer saber o que era psicologia do esporte. Depois lá em Massa. Cesário a gente dei algumas palestras, né, online pelo projeto, levando o nome do projeto. Aí lá em Cesário, que é a minha cidade que os meus pais moram, Aham. eu comecei a ajudar as meninas, né, do projeto da Wolf também, que são meninas que é um centro de captação de meninas Uhum. pro futsal, e acabei vendo, assim, Massa. que não era aquilo que eu pensava que era. E acabei gostando muito, né? E principalmente relacionado ao aspecto da dor, da lesão, da reabilitação, do porquê, né, esse atleta ainda ele faz o que faz diante de todo o movimento, diante de todo o medo, diante de
tantas coisas que ele vivencia, né? E eu saio desse atleta que tá na televisão, eu coloco um atleta, pessoas como a gente, que acabaram Sim, aderindo ao esporte como um meio para o autoconhecimento também. E aí eu exato. comecei a entrar para esse mundo. Aí eu falei, meu Deus, vai ser um pouquinho difícil agora deixar. E aí a gente se torna a chata da psicologia do esporte, né? Aí a hora que você se encontra, você fala, não, é isso aqui, você bate e vai levando mesmo. E aí a gente tá num processo aí, né? De Sim. pesquisa e aí você pode perguntar se quiser também. Beleza. Antes de entrar nesse assunto da pesquisa, eu queria saber um pouco como foi essa sua experiência com essa ideia da roda de atletas? Tipo assim, como funcionava e como foi para você esse contato assim, esse primeiro contato com atletas, né? E você trazendo um pouco da psicologia e da psicanálise para o esporte. Então, meu primeiro contato realmente assim foi já Uhum. presencial, né? Então, quando eu Massa. tinha muito contato com a Paula e com o Fernando, então eu falava para eles, eu quero levar isso, quero não sei o quê, né? Eles sabem disso. Eu enchi Uhum. o saco mesmo. Aí eu fui, né, pedir para o Jairo lá da Checkmate dar um espacinho para mim falar da psicologia do esporte. Eu lembro que foi muito difícil, né? Porque o público do jiu-jitsu é muito masculino, né? E aí Sim. foram. Eu lembro que eu entrei, tinha 18 caras sentados na minha frente, assim, e eu, uma menininha, Uhum. querendo falar da psicologia do esporte para 18 caras, né? Sim. Falar, oi, gente, vim falar de emoções, né? E aí, com o tempo, você vai ganhando, assim, né? Eu acho muito importante a prática pra gente, enquanto educação, né? De levar, de expor o que é a psicologia do esporte, porque as pessoas, elas param para assistir. Então, vamos ouvir, né? E aí, Uhum. a gente acaba passando para as pessoas aquilo que a gente sabe, né? E aquilo que a gente gosta, né? Tem que gostar para falar. Sim. E aí eu lembro que eu comecei um primeiro momento, expliquei o que era psicologia do esporte, num segundo momento já estava lá sentada no tatame, no terceiro momento eles já me colocaram pro rola, e aí acabou apresentando. Falei, é isso, gente, é com Uhum. isso que eu quero trazer para minha vida, eu quero ter essa opção de estar perto, de vivenciar junto, né? A gente teve as limitações devido à pandemia, claro, Sim. então, isso me proporcionou também ajudar eles de forma online, né? Eles Uhum. fizeram várias rodas de atletas online, né? Onde as Massa. pessoas se inscreviam, era gratuito. Então, o nosso objetivo mesmo é propagar essa área. Esse Uhum. primeiro contato, eu digo, como mulher, é difícil, né? Então, Sim. assim, a gente já sofre de um preconceito, a gente já tem essas dificuldades de ter que se expor, de ter que enfrentar, mas isso nos mostra resistência. Então, a gente mostra que a gente sabe e a gente pode fazer. Então, Sim. a gente se levanta e vai batendo, né? E impondo também aquilo que a gente conhece, o nosso conhecimento, para que as pessoas tenham acesso, né? Acho que isso é o principal. Perfeito. E depois disso, assim, você disse que também teve uma experiência com futebol feminino, né? No centro de captação. Uhum. E como foi esse contato? Já que, tipo, agora não era mais um trabalho... No jiu-jitsu você teve essa questão, né? Tipo, pô, um monte de marmanjo aqui, só tem homem nessa parada, e eu apresentando, Tinha mas... E agora menina. tem a menina também, Elas né? eram bem doidas. Elas sabem disso. Mas nossa, foi uma experiência assim única. Eu tenho até que voltar lá. Se eles estiverem assistindo a live, eles vão pegar no meu pé. Mas Aham. com as meninas eu também fui chamada para dar uma palestra. E aí, claro, né? Como todos os lugares, tem as pessoas que vão aderir ao seu trabalho, que vão estar perto de vocês, que vão usar do seu trabalho, né? Querem Sim. entender, querem conhecer, te dão devolutiva durante o processo, isso é muito importante. E o que Mas... mais assim, aparece aos olhos, assim, dentro das meninas, é como elas ganharam autoestima diante disso tudo, né? Uhum. Então, assim, de alguém que tá ali, que também é mulher, que enfrenta as mesmas dificuldades, os mesmos preconceitos que ela, e fora, né, que elas estão dentro de um esporte que também é considerado masculino. Sim. Então, isso também propicia para elas, né, que alguém a escute, que alguém a entenda e também que entenda elas como mulher. Então, Uhum. falar sobre questões de gênero, pontuar sobre questões de preconceito, de por que elas não podem pertencer àquele lugar, né? Por Uhum. quanto tempo elas não puderam pisar ali,
né? E alguém que entenda, poxa, eu sinto ansiedade de jogar um joguinho amistoso. Eu sinto ansiedade de entrar no campo, porque eu sei que alguém vai me olhar, eu sei que alguém Uhum. vai me ver, eu sei que alguém vai me julgar, né? Sim. E aí, então, por que o nosso trabalho não poderia estar ali? Né? E aí, isso também foi desmistificando o meu olhar em só alto rendimento, só motivação. É sofrimento também. Uhum. E você acha que assim que essas experiências foram importantes para você dar continuidade, até tipo se interessar mais pela área? Acredito que sim, mas só para Muito. confirmar. Uhum, mas é muito importante. Eu acho que assim, a gente precisa. A gente tem muito medo, né? E já começa aí a pontuar. E duas coisas Uhum. muito importantes que a gente precisa diante desse processo, e uma das coisas que eu trabalhei muito em terapia, né, no Uhum. ano passado, foi identificar se o que eu tinha era medo ou era vergonha, né? Sim. A vergonha é uma emoção que também está vinculada ao medo. Mas eu tenho a Uhum. vergonha de me expor, do meu corpo, do que as pessoas iam falar, porque quando você fala assim, trabalho com esporte, então quer dizer Aham. que você tem que ser musculoso, você tem que ser sarado, você tem que ser bombado, você não pode comer uma coxinha, Era atleta? né? Você tem que Eu já ser me pergunto, você foi fitness, atleta? né? Você foi atleta? Exatamente. Você foi atleta? Eu falo, aham, fui Jogou atleta. onde? Pra mim já apareceu muito jogou onde, tipo assim, quando trabalha com futebol. Ah, você jogava onde? Tipo assim, como se fosse uma necessidade você ter sido jogador de futebol para estar trabalhando no futebol. Chega de um trava-língua aqui. Sinto muito. Também já passei por isso. E aí eu Aham. falava, não, eu estudo psicologia do esporte e estou preparada para fazer, estou executando isso. Então a gente tem que também impor nosso lugar. E eu lembro Exato. que aí, né, as pessoas, elas sempre vinculam isso. Então eu sempre trabalhava em terapia, vergonha ou é medo? Então eu tô com Uhum. vergonha de ir para lá ou eu tô com medo de que as pessoas me julguem? Eu tô com medo Uhum. que as pessoas elas falem de mim, elas falem que o meu trabalho não é o melhor ou que alguém maior que eu, né, com mais Sim. experiência venha apontar para mim que eu tô errada. Então eu Uhum. identifiquei, gente, eu tenho mais medo que vergonha. Eu não tenho vergonha, eu tenho medo. E aí o Sim. que a gente faz para enfrentar o medo, né? Você pega ele, domina ele e joga coragem em cima dele. Então vamos lá. Eu preciso fazer isso, porque se eu fico somente vinculada à teoria, eu posso não estar entendendo nada da prática. Eu acho que assim, pra gente, isso a gente sempre sabe disso, mas psicologia do esporte, né, é onde o esporte acontece. Então, se eu fico Sim. somente nos meus livros e não saio ver o que está acontecendo no mundo esportivo, eu não estou fazendo psicologia do esporte. Uhum. Exato. Perfeito, perfeito. E eu acho que essa questão da essa insegurança até que você traz, eu acredito que seja algo Uhum. comum para todo mundo que está entrando no meio, sabe? E aí, será que eu tô fazendo certo? Será que, tipo, estão julgando o que eu tô fazendo? E se chegar um profissional, tipo, que é mais velho na área, será que vai falar algo que eu tô errada? Sabe? É algo que eu sempre também pensei muito, assim, até mesmo, sei lá, quando eu escrevi um post, por exemplo, pô, será que vão criticar o conteúdo que tá aqui? Será que tá bom o Exato. suficiente? Será que, sei lá, tô escrevendo alguma coisa errada e vão brigar comigo? E, assim, não era, o medo, na real, era muito mais, tipo, essa questão da insegurança que eu via, tipo, Uhum. não tinha algo para eu ter medo real. Porque se tivesse algo errado e alguém viesse criticar, eu poderia até pedir orientações, né? Tipo assim, ô, como é que eu posso melhorar então? Sabe? Pedir um feedback legal. E não necessariamente ficar nisso Exatamente. de você julgado. Muito legal isso. E é muito importante, eu acho que assim, a nossa área, né, a psicologia do Uhum. esporte é algo muito novo, então a gente conhece as nossas referências, né? Sim. A Carla, eu vou pontuar várias aqui, a Gisele, para mim, que são muito importantes, a Sâmia, essas pessoas que são referências dentro da nossa área e que sempre estavam solícitas, né, a ajudar a gente a entender esse campo, porque é um campo novo para elas também, né? Mas Exato. geralmente a gente fica com medo também de outras áreas, né? O que as outras áreas vão pensar da gente? O que eles estão querendo falar de esporte, né? O Uhum. que a educação física, que também tem psicologia do esporte na grade, vai falar da gente? Peraí, a gente está trazendo sofrimento pro esporte? O que vocês estão falando de sofrimento? Esporte é motivação. Não. As pessoas sofrem, as pessoas sentem medo, são pessoas acima de tudo, né? E aí isso Uhum. eu comecei a ficar
com uma inquietação de tipo assim, por que que eu tô com medo de falar aqui? Né? Por que que eu não posso estar dentro dessa área? Perfeito. Ó, tem uma pergunta que é a pergunta clássica aqui do Nova Geração, que é: você teve a matéria de psicologia do esporte dentro da sua grade curricular? Ou vai ter ainda também? Eu vou ter o próximo semestre, são 40 Bom, horas, massa. né? E por enquanto acho que é isso que eu tenho para responder. Tranquilo, é porque é sempre uma pergunta que surge assim, e meio que cada pessoa de cada estado responde de forma diferente. Uhum, Até agora, só uma pessoa teve. Não, nem não teve. Foi o episódio passado, a Gabriela do Rio de Janeiro. Ela não teve a matéria, ela uhum. assistiu, assim, que era pelo pessoal da educação física, só que hoje ela tá fazendo mestrado e ela tá dando a disciplina. Ui, Então, tipo, ela meio que tá agora no curso dela hoje em dia tem, mas é porque ela dá a disciplina, por causa do mestrado do estágio docente. Então, uhum. é mais ou menos a resposta dela. Mas, de certa forma, assim, a maioria das pessoas não tem. Então, temos aí um diferencial já aí. Isso é muito importante também. E acho que eu acho que também a parte importante é a gente Aham. verificar isso, né? E tem grades e Sim. grades que modificam. Tem algumas faculdades que vão para a área mais organizacional e eu Aham. fiquei muito feliz quando eu vi que pelo menos 40 horas dedicaram ali à psicologia do esporte. Isso. Eu tive a disciplina, mas eu tive assim, mais ou menos. Uhum, Na verdade, tinha uma disciplina optativa que era do próprio curso de psicologia, só que era de outra grade e tal, era outra turma. O que é que eu fiz? uhum. Eu invadi a turma e eu assisti todas as aulas e só faltava um dia de prova. E assim, por isso eu fazia chamada. Eu tava lá no fundo quietinho, então eu assisti a disciplina toda, ninguém soube, tá? Então, tá aí. Espero que ninguém da Boa universidade ideia veja. aí, viu, galera? E se vocês forem Vai pegos, que, tá, né? né? Pode receber um processo, se a faculdade não permite, mas vocês vão Exato. escondido para disciplina. Ah, quero muito essa disciplina. Vai lá, finge que é aluno e tá tranquilo. O problema é que se tiver trabalho, aí você corre e diz que tem um compromisso e você vai embora. Exato. Ah, e entrando no mundo das pesquisas, né? Que está sendo seu ponto atual também, já que está divulgando uma pesquisa aí. Aliás, se alguém está assistindo isso aqui, está vendo ao vivo agora e é atleta praticante de atividade física, vão lá no perfil da Maria Eduarda para responder. Está aberto ainda, né? A Tá pesquisa para aberto. inscrição. Estamos Vão lá recolhendo. responder, gente. Vai recolher dados e está divulgando. Você deve ter visto já que tá todo mundo compartilhando esse negócio. Acho que já vi umas 50 pessoas que eu sigo assim que compartilhou. Então, tá bem Ai, divulgado. continuem, gente, por favor. Isso ajuda muito uma pesquisadora brasileira, tá? É, Valoriza. valoriza o trabalho aqui. Ontem deu um mês de pesquisa, eu falei que já tá até saindo rugas em mim. Porque ser pesquisadora no Brasil é isso, gente, é se submeter. Mas tá conseguindo, assim, o número esperado e tal? Tá indo bem? E estamos indo. Acho que até minha orientadora entrou aqui agora de pouco, né? Mas vou falar sobre ela então. Aham. Eu Me conta aí um vou pouco desse, como prosseguir, você entrou no mundo da pesquisa dentro da vou universidade. prosseguir. Uhum. Então, aí, esse livro aqui da Clarice, inclusive conheci a Clarice, participei de uma live Massa. com ela tá num grupo aí com a gente, ela fala muito sobre a questão da dor, e ela foi, assim, protagonista desse mal-estar que se causou dentro de mim em buscar a entender mais sobre a lesão e reabilitação no processo de atletas, né? Quando eu entrei Uhum. para essa vida, assim, mais de encaixar o esporte dentro de sendo um hábito para mim, eu também passei por uma lesão, né? Passei por uma Caramba. lesão no vasto medial, e aí é uma lesão que, assim, me paralisou por um tempo. Então eu tinha Uhum. muito medo. Medo é uma palavra que me acompanha bastante. Então eu tinha muito medo de me movimentar por um tempo. E aí essas questões foram me causando um incômodo porque eu vivenciei isso na pele, né? E é Sim. uma história assim que dá para deixar para outro momento, outro café. Daí a gente marca um café, né? Pelo amor de Deus, Isso que a gente aí. tá na água. Faz. E aí Aham. eu passei por isso e eu lembro assim que eu tenho um orientador, meu orientador ele é da fisioterapia da minha faculdade e ele trabalha com essa questão de reabilitação de atletas, né? Uhum. Então ele trabalha com lesões esportivas e atletas, é da fisioterapia esportiva. E quando Massa. chegou no meu terceiro ano e eu tinha um estágio supervisionado, o primeiro estágio, que era para oferecer
um projeto de escuta e acolhimento para algum público. Eu lembro que eu Uhum. fui para ele e falei, eu quero atender atleta, no terceiro Massa. ano. Falei, eu quero atender Uhum. atleta, não sei como você me ajuda. Me ajudo, ajudo. Mas assim, não dá para você atender atleta, Maria. E me colocou no mundo real. Mas assim, Aham. sempre me instigou. Então, assim, vez ou outra ele me mandava um artigo, vez ou outra ele me mandava outro artigo, me marcava numa coisa, e a gente foi trocando. E às vezes eu falava sempre, nossa, mas isso que você tá me pontuando, tem muita coisa da psicologia que dá para ajudar. E Uhum. assim, meu sonho sempre bati na tecla em trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, e achava que isso era impossível, né? Até que um momento a gente começou a pensar juntos isso no ano passado, a gente começou a pensar essa pesquisa e começamos, né? E aí posso dizer que eu sou muito grata ao curso de fisioterapia da minha faculdade, porque eles me deram Massa. abertura muito e sempre presente, os professores são muito presentes. E eu tive uma professora também, que é a Maria, como travou. as emoções. Oi, oi, oi. Deu uma travadinha. Bem básica, mas travou de novo. Oi, oi, oi. Travou, travou, travou. Opa, acho que caiu. Deixa eu mandar o convite novamente. Uhum. Tcharararara. Oi, cadê? Deu uma queda aí, pessoal, mas a Maria já tá voltando. Problemas na internet são comuns, então espero que vocês entendam aí. Já já a gente tá voltando, tá? Oi? Maria, te mandei o convite novamente. Veja aí se chegou. Deixa eu mandar novamente. Não Oi? estamos muito bons de internet. Sem problema. Depois você faz uns cortes. Tá certo. Mas sem problema, isso acontece muito aqui também. Nossa, que pena, né? Vamos É, falar aí para as pessoas que trabalham com internet para melhorar esses gigas pra verdade. gente. Vamos pedir pra ela dar uma melhoradinha. Vulgo meu irmão, que eu não sei se está aqui, por favor, avise, é claro. Ok. Pronto. Acho que você estava comentando, você ia começar a falar da Thaís, Aham, que é sua da co-orientadora e Thaís. tal. Até essa parte tinha, Então ela passou tudo tinha. certinho. Beleza. Então, assim, foi minha professora de motivação e emoção. Uhum. E ela pontuou muitas coisas importantes, sabe? Que eram as emoções influenciando no comportamento humano. Então, assim, também pedi ajuda para ela e fui enfrentando, né? E sempre, assim, a vida acadêmica, ela sempre me chamou muita atenção. Dar aula Uhum. é uma coisa que eu fiz desde pequena com as minhas bonecas, né? Tem essa realização infantil Aham. dentro de mim. E aí eu sempre gostei dessas coisas tipo, pular, né, essas questões de tipo, ai, pesquisa, coisa mais chata, não sei o quê. Pra mim não era chato, né? Então eu Uhum. falei, ai, gente, eu quero e não sei o quê. E aí eu tive esse apoio, né? Principalmente acho que para quem quer pesquisa, se você não tem bons orientadores, não entre no mundo da pesquisa.
né? Já fica aqui a dica. Não entre no mundo da pesquisa se você não tem orientadores que você pode chorar e orientadores que não te acolham. Esse é o Sim. primeiro ponto dentro do mundo da pesquisa. Então você tem que ter muita intimidade, estabelecimento de confiança, confiar nessa pessoa que ela vai te ajudar e vai te erguer durante o processo. E com Sim. os dois, né, tanto o Léo, que é da fisioterapia, quanto a Thaís, eu senti muito isso. Então eu falei, eu tô aberta, vamos lá. E depois do momento do sim, né, aí você sabe Uhum. que é correção, né, é o processo de tipo escrita, leitura, e Sim. vai, e faz de novo. E principalmente, assim, buscar a coletar esses dados é um processo que tem que ter muito ânimo, porque cada sujeito Tem. que a gente coleta, ele é único pra gente, Exato. né? Cada númerozinho que ele tá ali, ele é uma pessoa pra gente, e uma pessoa muito importante na hora de a gente analisar esses dados. E aí eu Perfeito. comecei esse projeto e, assim, não por um momento, até o momento, assim, eu digo que tem sido um dos momentos mais marcantes diante da minha graduação, de estar falando de aspectos que são importantes para mim, tanto a questão da reabilitação e lesão, quanto poder colocar a psicologia como protagonista dentro disso. Excelente. E durante esse processo, como está sendo essa parceria multidisciplinar, que eu acho que foi o mais interessante assim, que me chamou a atenção quando eu falei com você a primeira vez, foi essa questão Uhum. tipo, de você ser orientado, o pessoal da fisioterapia, você dando o seu toquezinho da psicologia ali. É, claro que pela sua temática da dor e tal, eu acho que você está fazendo a interdisciplinar aqui fantástica com o pessoal da fisioterapia. Mas como foi esse processo, assim, tipo, esse match, né? Que você fez com a fisioterapia aí? Então, eu sempre, tipo, eu sempre fui a pessoa que fica o dia inteiro na faculdade, né? Então, assim, eu Entendo. sou conhecida por morar na minha faculdade. Então, assim, só não me autorizaram ainda a utilizar chuveiros, porque de resto é isso. Então, E, assim, e sempre dormir também não, né? corredor, né? E dormir Dormir também não não, lá. por Então, enquanto. Quem é. sabe? Chuveiro eu já cheguei a usar também. Achei um chuveiro dos funcionários lá, já usei, porque realmente passei o dia todo. Cheguei 7 da manhã a 10 e meia da noite, aí me expulsaram, porque fechou. Não deu pra ficar dormindo na sala, mas tudo bem. Compreendo sua angústia, acolho e falo, compartilho do mesmo. E aí é mais engraçado ainda que a gente recebe o tipo de pergunta, o que você fica fazendo aqui? Deu, gente, vocês não estão vendo minha cara de pesquisadora? Não estão vendo meu olhar? Já olhou meu lápis? E aí, já deu uma entradinha no meu lado, verdade. E aí o que acontece é que, né, devido a ficar lá o dia inteiro, a gente conhece as pessoas, né? Uhum, O meu orientador mesmo, ele é uma pessoa assim que eu já conhecia por, né, cidade pequena, interior, então a gente conhece e sempre acompanhei o trabalho dele. Então, assim, uhum. eu via que, né, era uma pessoa que mostrava eficiência no trabalho. E quando a Thaís entrou para dar aula com a gente, eu via também que era uma pessoa que demonstrava que queria, né, sempre estar mais instigado dentro do processo da cientificidade da psicologia. Né? Ela trabalha com PBE, que é a psicologia baseada em evidências, Massa. e era uma das coisas que eu comecei a olhar e falar, não, talvez seja esse o caminho que se precisa dentro da psicologia. E aí essa Perfeito. relação interdisciplinar, para mim tem sido incrível, porque às vezes a gente acha assim, nossa, só a gente que tá pensando isso. Daí a gente vai conversar e não, eles também estão pensando isso. Só que não tem ali aquela troca de entendimento. Poxa, a físio tá pensando isso, a psico tá pensando isso. Por que que não se pode trocar, Sim. né? Por Perfeito. que que a gente não educa os pacientes? Por que que a gente não conversa sobre casos clínicos da fisioterapia? Por que que uma lesão, ela não é só uma lesão, né? Um Uhum. joelho é só um joelho? Eu sempre falo isso pra Amanda, que é minha amiga. Um joelho é só um joelho? E ela também fala pra mim, né? Aham. Eu falo, olha quanta coisa, quanta história, quanta vivência essa pessoa que você atende, ela traz pra você. Então também, se você, enquanto profissional, não estiver preparado para atender tudo isso, espera um pouco, as coisas não andam. Então, Sim. a dor, a lesão, a gente não fala que é de aspecto emocional, mas existem aspectos psicológicos, como as emoções, que acabam influenciando nessa dor, acabam influenciando Uhum. nesse processo de reabilitação. Né? Você é retirado de fazer algo que você gosta por muito tempo. Essa retirada acaba modificando a sua vida.
Sim. né? E aí, então, quando a gente olha essas pontuações, tanto fisiopatológicas, biológicas, apontadas pela fisioterapia, e trazendo uma questão da nossa pitadinha de empatia, acolhimento, aliança terapêutica, técnicas, manejos, exposição, né? Tentativa de amenizar esse sofrimento, de controlar essas emoções, a gente vê que o trabalho interdisciplinar, ele não dá certo, ele é o trabalho correto. Perfeito. É esse o motivo que às vezes a gente não avança muito enquanto ciência, que a gente não conversa. Comunicação, né? Excelente, assim. E eu lembrei aqui de um projeto que eu tive no terceiro período. Foi assim, o meu orientador, eu tô com ele desde o segundo, e ele tinha uma ideia muito legal, só que ele precisava de um jeito para botar para frente, e eu acabei ajudando ele nisso, que era uma mesa redonda. E era bem baseado em programas esportivos, só que assim, na vertente acadêmica. Então o que a gente fazia? Uma vez por mês, a gente escolhia um tema, o primeiro tema até foi futebol feminino. E aí o que a gente fez? A gente selecionou 4 profissionais de diferentes áreas e reuniu eles e, tipo assim, fez um evento presencial lá no auditório da universidade. E divulgou como algo para todos os cursos da saúde, ganhando certificado e tudo. Uhum. Então o que a gente fez? Trouxe um educador físico, que já tinha experiência, trouxe um fisioterapeuta, trouxe um nutricionista, uma nutricionista, na verdade, e teve um árbitro do futebol também, que ele traz essa perspectiva das mulheres da arbitragem, que ele era coordenador da escola de arbitragem do estado. Então, assim, foi um evento muito rico, porque lá, nesse evento, eu percebi um pouco disso, de como é legal, tipo assim, todo mundo tá falando da mesma coisa, só que eles estão dando um ponto de vista deles. E a gente não parava, eu não Exato. parava para pensar tanto. Aí a gente foi fazendo outros eventos, tipo, traz gente da psicologia, natação, aí você via, pô, o cara da educação física falou dessa preparação específica, o psicólogo complementou com isso, o nutricionista trouxe uma dieta específica, e assim vai, o fisioterapeuta para lesões para nadadores comuns. Então você vê que tudo se complementa, só que dificilmente a gente vê a própria faculdade fazendo essa junção, sabe? É algo sempre muito separado um do outro. Você não tem contato, a gente não tem contato. Eu não conheço os alunos da nutrição, não conheço os alunos da medicina. A gente tem que buscar por fora, através de projetos que tem, para ter esse contato. E às vezes nisso aí que surge uma ideia de pesquisa multidisciplinar incrível, como a sua, tipo assim, de vamos trabalhar a dor, mas vamos pensar para os dois lados. Esse joelho não é só um joelho, tem muita coisa envolvida atrás desse joelho aí, tipo, muita história, muita bagagem, sabe? Uma pessoa que vai ficar parada, que se dedica ao esporte 24 horas, 7 dias por semana, e vai ter que ficar agora, tipo, 3 meses sem poder mexer o joelho. E aí? Sabe? É muito E rico aí, isso. quem sou eu, né? Quem sou eu? Meu Deus, eu parei de fazer tudo isso. E agora, quem sou eu? Exato. Se você reconstrói uma identidade para essa pessoa. Identidade, a gente está falando de psicologia. É o Exato. nosso campo, né? Então, Uhum. acho que a hora que eu comecei a pensar, eu falei, gente, não tem como eu trabalhar uma questão da dor e querer trazer a dor sem olhar um pouquinho. Pera, quem trabalha com isso? E geralmente, né, eu Sim. gosto muito de enfatizar isso, porque aqui estão duas profissões trabalhando em conjunto, que são profissões assim que mais passam tempo dentro do processo de reabilitação. Porque Sim. geralmente as pessoas falam assim, se lesionou, é o médico que dá o diagnóstico, é o médico que Uhum. lauda, é o médico, tá, mas com quanto tempo essa pessoa vai passar numa fisioterapia e quanto tempo Sim. essa pessoa, se entender que precisa de psicólogo na recuperação esportiva, vai passar com Sim. psicólogo, né? Então, a Bastante. maior parte do tempo é com a gente que trabalha com as terapias, né? Os Sim. fisioterapeutas e os psicólogos que trabalham com psicoterapias. É a gente que vai passar com essa pessoa. Então, Uhum. assim, se as pessoas entenderem isso, que a maior parte do tempo da reabilitação é com a gente, por que não tem pesquisa nessa área? Sim. Né? Então, começamos a pensar, batemos mesmo na tecla e acho que muito obrigada pelo elogio, isso aumenta mais aí a vontade de continuar na pesquisa, mas o mais importante é que, tipo assim, querendo ou não, vai ser algo revolucionário, né? Porque a gente está mostrando ali o potencial, a nossa voz mesmo. Exato. Ah, Léo, obrigada. O Léo fez um Léo também é comentário. muito importante na minha vida. A gente estuda psicopatologia junto, as defasagens universitárias a gente se complementa. Também é um psicólogo excelente, que também Que se bom. formou na minha universidade. Então, a gente sempre Excelente. recorre aos veteranos para ajudar a gente no que está Sim. acontecendo, o que você está atendendo. Então, venha com a gente.
Perfeito, perfeito. Então, o bom é isso, né, Franklin? Acho que a gente vai criando uma rede de apoio, né? E acho que Sim. assim, a gente ficar o dia inteiro na faculdade, a gente passar o dia lá, né? A gente como estudante, eu acho que isso demonstra muito também assim do que a gente quer para o nosso futuro, né? O que a gente está construindo. Uhum. Teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação de semana introdutória para o pessoal do curso, que eu falava dos projetos. E eu passei por muitos projetos durante a formação, assim, de ligas, de atlética, de pesquisa, de tudo, assim, que tinha para fazer, eu fui fazer, né? Eu morava na faculdade, igual você. E aí eu acabei trazendo, mas não é muito sobre a quantidade de projetos que você faz, que você participa, e sim pelas pessoas que você vai conhecendo. Você vai conhecendo pessoas do 10º, pessoas que estão no primeiro. E assim, na real, se você botar pra calcular, você conhece em torno de umas 20 gerações, assim, tipo 20 turmas diferentes, que sempre vai entrando no Sim. meio do ano, no final. Então você conhece o pessoal que está no 10º, vai se transformando, e você vai conhecendo o pessoal que vai entrando. Então, a quantidade de pessoas, só falando de um curso apenas, que você consegue conhecer, é sensacional. E assim, você conhece pessoas muito especiais. Acho que, tipo, como o Léo trouxe aqui, ó, que, você é um estudante incrível. Ele não era do mesmo período que você, mas te conheceu e tá aí uma referência para ele e você como e ele como referência para você. Então, essa troca é Com muito legal. Acho certeza. que é um dos pontos mais legais da universidade, assim. Exatamente, a gente é uma das coisas que a gente sempre quis, eu principalmente, mas eu sei que tem muitos amigos que compartilham do mesmo, que é Uhum. quebrar esse negócio de tipo, fisioterapeutas falam só para fisioterapeutas, Sim, psicólogos falam só para psicólogos, né? Como você pontuou, nutricionistas falam só para nutricionistas. Não, a gente tem que entender que a gente trabalha todo mundo junto, né? E se a gente está falando de saúde, a gente está falando de vários componentes que sim. complementam esse atleta, que complementam a nossa vida, né? Enquanto hábito, enquanto tudo. Então, assim, não adianta nada eu ter um corpão bonito, mas, assim, tô trabalhando mentalmente, tô trabalhando motivação, tô trabalhando as minhas emoções, né? O que Uhum. que adianta? Né? A gente também tem que saber ponderar e entender que tudo é um só. Mente e corpo são um, né? O Descartes deve estar morrendo agora. Mas é isso, a gente é um. E é para Sim, isso que a gente está aqui, para pontuar que a psicologia do esporte faz parte dessa luta integrada com a saúde do atleta. E atletas somos nós perfeito. também, tá? Perfeito, Não só o perfeito. alto rendimento. Se considerem atletas, tá, gente? Se a pessoa perguntar para você, eu sou atleta, só na academia. Exato. E Maria, eu queria saber um pouco da sua perspectiva, mudando um pouco, saindo um pouco do assunto, mas ainda mantendo na psicologia do esporte, Perfeito. Uhum. sobre a área mesmo da psicologia do esporte no estado de São Paulo. Eu sei que, no caso, o interesse muito de chamar você era pelo fato de você não ser São Paulo capital, porque sempre tem uma perspectiva diferente, assim, do São Paulo, da pessoa que é do interior. Então, eu queria esse seu olhar. Uhum. Como você vê a área, principalmente, assim, nas suas proximidades, sabe? Você tem noção, eu tô ao vivo, velho. Mas, gente do céu, né? A gente é do interior, né? Quando Aham, eu falei, eu lembro que eu falei para os meus pais que eu queria psicologia do esporte, foi um oi? O que que você tá querendo? Né? aham, Tá doida? Né? Porque, na verdade, a vinculação é não entender, né? Quando você fala de psicologia do esporte, ao primeiro momento, vai vir motivação e vai vir um enquadre muito forte dentro da questão de você vai virar coach? Então, é essa coisa principal, né? Então, nossa, mas você vai sim. virar coach para motivar? Aí daí você pergunta, mas você sabe o que faz o psicólogo do esporte? Então, você fica falando assim pra atleta, vamos? Fala, não. Então, entra nessas questões muito de entender primeiro o que é psicologia, né? A questão Uhum. aqui no interior de São Paulo não se entende ainda o que é psicologia, não se entende o porquê que se necessita da psicologia enquanto campo. As práticas, né, que não são consideradas científicas também são muito altas no interior, devido a uma Sim. questão geracional, né? Então, tô com dor, toma chá, essas coisas assim. Então, Aham. é homem, né? Tá lá lutando no tatame, não vai falar que terminou com alguém. Por favor, né? Esse homem não chora. Então, existe muito um estereótipo em cima da visão de homem e visão de mulher, Sim. né? Por ser o interior. Então, a psicologia do esporte acaba, assim, nem tendo, assim, o que falar muito dela, porque ela não aparece, Aham. né? Aparece aqui a questão de, tipo, a gente tentar
implementar primeiro o que é uma psicologia, e aí batendo, né, por meio de projetos, por meio de palestras, explicando qual é o nosso trabalho, para depois começar a levantar que, ó, tem outras áreas de atuação, né, e o esporte também é uma delas, né. A Sim, academia que você frequenta de musculação deveria ter um psicólogo, tá? Porque você precisa chegar ali e entender que o esporte não é algo para ser aversivo para você, é algo para ser prazeroso. E exato. aí você chega ali dentro de uma academia onde você olha todo mundo já shapeado e você não tá, você sai daquele lugar, né? Aham. Então por que o psicólogo não atua ali também? Né? Então, assim, primeiro já existe o estigma dentro da psicologia, dentro do que é um psicólogo, né? Depois a gente acaba entrando para as questões das áreas. Acho que o primeiro Uhum. tapa é quebrar o que é psicologia e o que é difícil já. Sim, exato. E eu gosto muito dessa vertente que você traz de não foco no alto rendimento, né? Tipo, por exemplo, de trazer academias. Eu acho bem legal isso. E realmente, tipo assim, ser um psicólogo, como você falou, todo mundo é um atleta de alguma forma. Se você pratica alguma atividade física, você está sendo um atleta já. E então você precisa, talvez precise, vai ser legal você ter um acompanhamento de um psicólogo para entender esse processo mesmo da introdução ao exercício, das suas dificuldades, que é super compreensível você entrar e você querer se comparar com aquela pessoa que está botando 200 quilos no agachamento quando você está botando 10. E aí? Mas aquela pessoa tem 10 anos de prática, sabe? Obviamente, eu não estou dizendo que a gente vai ligar uma chavinha aqui e falar, não se compara. Não é assim, o trabalho não funciona dessa forma. Não, se fosse, Era seria fácil, né? fácil. É, Programaçãozinha, ó. Não, você não precisa se preocupar, tá? Vamos, você consegue. Pronto, resolveu, ó. Que simples, né? olha que lindo, né? Geralmente, às vezes, a pessoa que está levantando 60 quilos, ela só está levantando por ego mesmo. Ela levanta os 60 quilos, eu, mas na verdade não é bem assim, né? Uhum, E aí, esse é o problema exato. de psicólogo, né? Daí a gente vai na academia também para observar. É um problema. Começando a fazer análise. Pra que esse peso Exa- todo? Hum, É necessário hum. esse peso? Aí eu chamo meus amigos fisioterapeutas. Olha, gente, a amplitude tá péssima. Então, assim, tem tanta coisa que também dá para todo mundo trabalhar, né? De novo, voltar ao campo da saúde, todo mundo unido, olhar para um determinado lugar que ninguém olha, né? E que acaba achando Aham. que, nossa, e a academia é o lugar para desestressar e os lugares que mais tem lesão também, Uhum. né? Os lados esportivos são para desestressar e aí é ali que acontece várias lesões. Engraçado isso, né? Uhum. E o pessoal fala, né? É, Academia é minha terapia, então vamos botar um psicólogo aí dentro. dá vontade de escrever. Né? E é isso mesmo, a gente tem que ir pondo isso do que é terapia, do que é terapêutico, do que não é terapia, do que é Aham. psicoterapia, porque a gente tem um mundo assim de muita informação, a gente vive um lugar de muita informação. Então, por exemplo, se você pensar a psicologia do esporte, não se necessita, porque eu tenho frases motivacionais todos os dias que tal Sim. pessoa posta e eu compartilho. Então eu já estou Uhum. motivado. Oi? Né? Aí você conversa 2 minutos com a pessoa, ela já desconstrói toda aquela coisa forte que dá conta de tudo, que sempre tá vencendo, que é o indomável, o leão. Calma, tá? Você pode ser humano. E aí, Uhum. quando a gente traz a nossa perspectiva da psicologia, de trazer essa humanidade, a gente acaba incomodando, né? Uhum. E aquele ponto também, acho que as pessoas tentam se colocar um pouco com. Entrou essa aqui, ideia, tipo, você é um atleta. Mas você, calma, você não é um atleta olímpico de alta performance que precisa bater recordes todos os dias. Não. Relaxa. Até mesmo o próprio atleta de alta performance, ele não precisa bater o recorde dele todos os dias, sabe? Ele vai treinar muito, durante anos e anos, para então bater um recorde. Tem até uma brincadeira, um post que eu já vi, tipo assim, o Usain Bolt, eu não sei como é que pronuncia corretinho, mas sei lá, somando Usain todas Bolt. as corridas dele, assim, as principais, ele correu, acho que em torno de 2 minutos e 30 segundos. Porque, obviamente, para as corridas dele sempre é menos de 10 segundos. Só que aí, ninguém tá falando dos 20 anos de treinamento que esse cara teve, tipo, todos os dias lá, se esforçando, para em um momento, a cada 4 anos, ele quebrar um recorde. Esse é o ponto, assim, tipo, E ninguém fala das postagens que ele coloca que ele fracassou também, né? sim, Interessante isso. Levantar e colocar as pessoas num pódio é muito interessante. Mas aham, nos momentos de fracasso, a gente corta, porque isso não fez parte do processo.
né? Uhum. Então, não é necessário, né? Ou quando levantam o fracasso, é porque a pessoa fracassou, mas venceu, né? Então, aquele que fracassou e ficou no fracasso, aí a gente fala, ah, não, então esse aí não pode ser considerado campeão. Sim. E, por exemplo, outro exemplo legal nessa mesma pegada, que dá pra gente fazer associação com pessoas na vida normal, é, sei lá, a pessoa tá no final da natação, 50 metros, e fica em oitavo lugar, o brasileiro, sei lá. Aí você ponto, nossa, fracassado, né? Foi até lá pra França pra ficar em oitavo lugar. A pessoa simplesmente é a oitava melhor do mundo naquilo, sabe? Ela é a oitava pessoa melhor do mundo naquela atividade. E ela é um fracassado? O que a gente é, pelo amor de Deus? Porque assim, se a gente vai analisar uma coisa que você se considera bom, sei lá, eu sou bom em psicologia do esporte. Se eu for analisar, tipo, só Brasil, por exemplo, não tô nem pegando o mundo, a quantidade de pessoa Uhum. melhor do que eu que tem por aí, obviamente eu tô fazendo minha parte, obviamente eu vou cada vez tentar me esforçar mais, mas é um processo. E mesmo que você chegue no primeiro lugar, não que tenha isso, tipo assim, de quem está em primeiro, mas que você chegue em primeiro não é algo fixo. Amanhã, alguém que vem se esforçando também pode se passar. E tudo bem, sabe? Você ainda continua sendo bom. Acho Exato. que a ideia de você pensar no processo e entender que você não é um fracassado por fato de você não ser o primeiro, sabe? Uhum. Isso é muito contra vários posts motivacionais que você vê por aí, que você tem que ser o primeiro, você tem que buscar ser o melhor. Mas Exato. acho que são verdades que precisam ser ditas aí um pouco para a gente trabalhar um pouco essa perspectiva também, né, das frases motivacional. Exatamente. É o que é ser o melhor para você, né? Exato. Você precisa se comparar com a outra pessoa para você ser o melhor? Uhum. Então a gente entra dentro de várias perspectivas, né? E acaba assim conflitante, porque daí a gente devolve para uma pessoa no meio de um atendimento, mas ser melhor para você estar em primeiro lugar? Então, peraí, vamos rever isso, né? Sim. Porque por que você precisa se mostrar em primeiro lugar? É para você? Não é para você? Então, essas questões acabam se trazendo incômodo. E daí as pessoas Aham. também acabam sempre ali falando, psicologia é chata, né? Porque a gente mexe com umas Sim. questões que não é legal, né? Uhum. Não são questões assim fáceis, né? E são em momentos que a pessoa ela está mais vivenciando um sofrimento tão forte, mas tão forte, que ela procura a gente. Sim. E aí é quem a gente? A gente é aquilo que vai escutar, aquilo que vai receber tudo aquilo e ainda vai ter que devolver, né? De uma Exato. maneira amena e às vezes trazendo para a consciência. Perfeito. E até direcionando um pouco o nosso papo já para a etapa final, mas eu queria saber Uhum. o que a Maria está pensando aí nos próximos anos, tá? Que a Maria, dentro da psicologia do esporte, está planejando. Me conta aí suas metas futuras dentro da área. Ai, meu Deus, né? Eu Quase, sempre. quase pergunta de emprego, viu? Quase pergunta de É emprego isso pergunta aqui. mesmo. RH bombou RH aqui. total. Bom, né? Eu acho que eu já coloquei para você que a gente falou sobre a pesquisa, né? Isso é uma Uhum. das coisas que eu tenho me empenhado bastante. Sim. Pretendo, né, prosseguir dentro disso, pretendo aumentar as questões científicas para a nossa área, enquanto psicologia, mas Uhum. também ser propagadora, né, sendo a nova geração aí da psicologia do esporte, Nossa. propagadora dessa nossa área, né, continuar aqui disseminando no interior, que você viu que tem essas incongruências de compreender o que é o nosso trabalho. Sim. Então, continuar disseminando aqui no interior, tá, ok, você entendeu agora o que é psicologia? Então, ó, tem as áreas. Então, eu vou levar a psicologia do esporte. E aonde abrir as portas para mim, eu quero estar levando, né? Agradeço a todas as pessoas que já me acolheram, que já Uhum. abriram as portas, já receberam todas as palestras e tô aberta para isso, né? Então, eu acho que assim, eu sempre, e essa frase tá passando muito pela minha cabeça agora, mas assim, a minha avó era muito religiosa. Então, assim, ela ouvia muito algumas músicas, assim, de igreja, e uma Uhum. delas falava muito, assim, sobre, tinha uma frase específica que falava assim, que em meu cansaço, a outros descansem. É uma das Uhum. partes da música. E eu sempre penso isso, quando eu tô cansada ou algum momento assim, eu falo, nossa, deixa eu dar um tempo disso. Aí eu lembro assim que eu sou a nova geração. E para Sim. que eu possa
continuar propagando isso, para que eu possa continuar vendo que mais para frente pessoas vão nascer já sabendo que é psicologia do esporte, Aham. isso vai ser para mim uma das minhas realizações. Então, quando Sim. eu puder ver que dentro de uma graduação alguém bate na tecla de que psicologia do esporte precisa ter, que alguém dentro das graduações seja chata da psicologia do esporte também, Aham. como eu fui, como eu sou, é para isso que eu tô aqui, entendeu? Então eu acho que assim, para continuar a propagando aquilo que a gente tem a dificuldade ainda de propagar, né? Acho Sim. que a minha meta é continuar fazendo para que quando os outros vierem e tiverem que passar por esse mesmo caminho, não que esteja mais fácil, mas que seja Sim. mais acessível. Perfeito. Eu acho que é Excelente. isso. Temos uma futura acadêmica aí Ai, pro amém. Brasil. E aí, gostou dessa sua primeira live? Muito bom, né? A gente teve as nossas falhas técnicas, mas estou muito Tranquilo. agradecida pelo convite. Para quem não sabe, a gente já conversou antes, Um conheci o Franklin aquecimento. virtualmente, né? Agradeço. Inclusive, a gente marca a próxima com o nosso café, tá? Próxima tem que Com ser açúcar. café com açúcar, não dá. Ok. Uma canelinha, até que dá Hum, pra dar uma adocicada. Ok, mas açúcar? Ah, e aliás, vamos marcar mesmo depois uma live pra falar um pouco mais essa parte de lesão e tal. Convidar o pessoal da fisioterapia que você conhece, vai ser um aham, papo claro, já diferenciado. fica aqui os convites. Se tiver aí já o pessoal, já vamos deixando os convites para em breve a gente marcar essa livezinha sobre Ah, eu lesão vi, e tal. os meus dois orientadores entraram aqui, Passarei. então eu já falei bem deles. Então, Excelente, fez propaganda. passaram por aqui. Aham. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me chamar de verdade. Acho que me sinto responsável por ser a do interior, né? A gente vê a diferença de sotaque por aí, mas Aham. agradeço imensamente. Saiba que estou disponível para a gente trocar e para a gente continuar disseminando aí o que a gente fala todo dia, né? Sim. Muito obrigado, assim, você também por ter aceitado, sabe? Tipo, acho muito legal quando o pessoal aceita participar dessas lives, até mesmo quem nunca teve experiência. E como até eu falei pra você, tipo, eu gosto muito desse papo, assim, realmente, de poder escutar as histórias, as trajetórias de cada um. É muito interessante, tipo assim, ouvir pelo que você passou, pelo que você vem planejando, pelas dificuldades que você vem encontrando. Então isso é muito bom e acho que serve muito de exemplo, né? Como eu tinha comentado, exemplo para futuras gerações que vão ver um pouco das dificuldades que você passou, mas você foi a chata da psicologia. Toda a gente sempre tem os chatos da psicologia, né? A psicologia do esporte. Então, é isso. Aham. E muito obrigado mesmo por ter aceitado. Foi muito legal o papo hoje. Muito obrigada, de verdade, e fico à disposição aqui para quem quiser também responder a pesquisa, gente. Estou no direct disponível e vamos disseminar. Precisamos de coleta de dados, ajudem-nos. Excelente. Então, Obrigada, pessoal viu? que assistiu aí até agora, muito obrigado. Você que está vendo a gravação também. Valeu mesmo aí por tudo. E a gente se vê em breve. Então, tchau, tchau. Tchau.